lançaram mais uma chamada pro FMG de Medicina, eu estive acompanhando e eu fui chamada. Yeah, you're fine, just like your mama. Sweet as honey with a little bit of drama. Take a bite, you know I wanna. Vovô João também. O quê? Vovô João, quando eu ia pentear seu cabelo, que você chorava, você era pequenininha, lá no Jardim Europa, minha filha. Ele falou assim, quer ver? Ô, você tá filmando, cachorrinha. Para, eu vou te bater. Não vai não. Eu vou te bater. Não vai não. Vou. Hello! Bem-vindos de volta. Ontem, esse é tipo o prelúdio, mas ontem eu gravei algumas coisinhas de noite, eu tava resolvendo umas coisas aqui em casa. Aí esses takes vão entrar em algum momento. Eu fiquei encarregada hoje na parte da tarde, enquanto minha mãe e meu pai saíram pra poder resolver o negócio da internet, que ainda não foi resolvida. Eu tô vivendo num total de, tipo, sei lá, uma quantidade ameaçadora de dados. Eu nunca sei se eles vão acabar a qualquer segundo e eu vou ficar, tipo, sem acesso ao WhatsApp, internet e tipo... Aí eu fiquei encarregada na parte da tarde enquanto meus pais iam resolver esse problema, que eu não sei se eles vão resolver hoje também. Fiquei encarregada em retirar os vidros dos plástico bolha que a gente trouxe e lavar os que estavam grudentos de gordura, de que fazia anos que a gente não mexia neles, e guardar eles. Aí eu tô fazendo isso, aí eu fui tomar meu banho. Aí enquanto eu arrumo os armários aqui, a gente conseguiu um novo ângulo, vocês têm noção? Eu vou explicando o que eu preciso fazer daqui a pouco. Eu preciso começar o jantar, porque minha mãe não tá em casa. Eu vou tirar o frango da geladeira, descongelar, picar, porque a gente vai fazer um estrogonofe. E aí, assim, meus planos da noite. Depois que eu terminar de fazer isso, dar uma refogada, deixar ele bem temperado, só pra poder jogar o molho de tomate e o creme de leite. Eu vou sentar no sofá ou na minha cama, que ficar mais confortável, e vou continuar lendo o livro que eu comprei, que é Uma Janela Sombria, eu acho, o nome do livro. É que eu sempre me confundo com Uma Janela Sombria com Uma Janela Obscura, que são dois títulos diferentes, mas eu continuo me confundindo. Dá pra perceber que foi ontem, porque hoje de manhã eu cortei meu cabelo. E aí ele tá curtinho. Assim, eu ia falar assim, deixa a sua opinião, mas ao mesmo tempo, dependendo da opinião, eu também não quero, muito obrigada. Esse é o livro, gente. Eu mostrei acho que no vídeo passado. Tô mais próxima da metade agora do que do início. E eu tenho algumas opiniões. Eu não sei se vocês querem esse quadro, mas aqui tá o quadro literário da Zara. Eu tô à toa, que nunca acontece. Então vai ser no Eu à Toa que a gente vai ter essa conversa. Eu comprei esses marca-páginas aqui na Daiso outro dia, porque literalmente eu sou a maior fã da Daiso. Não sou fã de trabalho compulsório excessivo pra fazer as coisas ficarem mais baratas, mas enquanto eu ainda estiver podendo aproveitar, eu vou estar aproveitando. Tô anotando também de lápis no livro e eu queria dar um resuminho. Eu não sei por que na verdade eu me sinto inclinada a fazer isso, mas eu vou. A história basicamente é de uma menina, é fantasia, tem um pouco de romance. Tava em desconto na Amazon, por isso, esse foi um dos motivos do porquê eu comprei. Eu nunca ouvi falar desse livro antes, e normalmente quando eu nunca ouvi falar do livro, eu tento duvidar um pouquinho dele, mas como ele tava indo desconto, o assunto parecia muito interessante, eu resolvi comprar. O livro basicamente fala sobre um reino. Esse reino ele foi meio que amaldiçoado por uma bruma, eles chamam de bruma, mas eu imagino tipo como uma névoa, e essa névoa ela é perigosa para as pessoas. Essa névoa contorna esse reino e as crianças, quando entram nessa bruma, elas meio que são infectadas, elas passam por um período meio que de febre, e depois adquirem poderes, tipo magia. Uma magia inerente a elas. Isso é negativo porque essa magia, na verdade, como toda magia no livro, todo o discurso em volta de magia no livro gira em torno do fato de que ela não vem de graça, então você sempre vai ter consequências atreladas a ela. E a consequência, no caso dessa febre, desse jeito que você adquire essa magia de forma especial, é muito negativo. De duas, uma, ou você morre ou você enlouquece. Temos essas duas opções. A personagem principal foi uma dessas crianças que entraram nessa bruma muito cedo, e ela é uma pessoa infectada. Outra característica desse reino é que ele caça essas pessoas que foram infectadas. Então, teoricamente, existem soldados governados pelo rei que são encarregados basicamente de pegar, prender e matar pessoas que são infectadas, crianças infectadas. Ela é uma das únicas pessoas que é infectada que tá viva ao longo do livro.
vocês vão conhecendo outras pessoas que também são infectadas, mas de início você só tem ela. E a única forma de você poder usar magia legalmente é por uma das 12 cartas de providência, que são cartas que foram concebidas por essa bruma. Cartas, eu imagino, tipo, carta mesmo. Isso aqui é uma marca-página. Mas tipo carta mesmo. E são 12 tipos de carta, não são 12 no total. São 78 cartas no total, 12 tipos. E aí, de acordo com a raridade da carta, menos cartas tem daquela carta. Faz sentido? Não sei. Tem uma carta que é muito rara, e aí essa carta, por ser muito rara, só existem 2 dela. Mas aí tem outra carta que não é tão rara assim, tem tipo 12 dela. A menos rara tem 12 dela, entendeu? Basicamente a premissa, o início do porquê as coisas acontecem é que gira em volta de um romance. Eu não acho que o assunto principal vai ser o romance. Mas o porquê as coisas começam é porque um dos soldados que são encarregados de matar essas pessoas descobre essa menina principal, que é infectada. A gente descobre que ele promete que não vai matar ela, que não vai prender ela, não vai denunciar ela nem a família dela, se ela ajudar ele a achar essas 12 cartas, esses 12 tipos de carta da providência. Porque, na verdade, a única forma de destruir a bruma que circunda esse reino e de curar os infectados é pegando essas 12 cartas. Então ela vira meio que um instrumento pra ele, nesse caso. E aí, em troca disso, ela não é morta, e nem perseguida, e nem presa, e nem nada. Ela foi infectada com a bruma, ninguém acredita que ela tenha poderes, mas ela tem poder, e de alguma forma esse poder, que não é explicado no início, então eu não vou falar, mas de alguma forma esse poder inclui o fato de que ela tem um ser de mais de 500 anos dentro da cabeça dela. E ela conversa com esse ser. Ela chama esse ser de pesadelo, mas ele não é um pesadelo, é só um nome que ela chama ele. E ele fica dentro da cabeça dela, tipo, ninguém sabe que ele tá lá e, tipo, eles conseguem conversar pela cabeça dela. Tipo, ela pensa uma coisa e ele responde, e ela pensa outra coisa pra responder ele. Tipo, é muito engraçado. Ele é muito engraçado e cínico. Então, tipo assim, você já pensa, você mesmo tá pensando uma coisa em relação ao livro, e aí vai lá o pesadelo, fala e desmente, e te faz repensar. Muito bom. Eu não sei como que vai ser a interação do romance ainda, eu não sei falar muito sobre esse casal principal, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Eu gosto muito dos 2 personagens, gosto do pesadelo, não sei o quanto que eu deveria gostar dele, pra ser muito sincera. Ele é um pouco... Ele tem muitos segredos, então eu realmente não sei se era pra eu me apegar a ele de alguma forma. E é muito bacana, a capa é muito linda, foi uma das coisas que me convenceu a comprar ele de primeiro momento. Esse foi o bloco, só queria compartilhar com vocês. O livro que eu terminei de ler da última vez foi Sky Shade, da série de Light Lark, que eu comecei no início do ano. Eu não tive tempo de ler mais nada nesse meio tempo desse semestre. A última vez que eu li alguma coisa foi durante as férias no início do ano, o que é triste. Mas eu terminei Sky Shade, faltava tipo umas 20 páginas, eu terminei Sky Shade nessas férias e comprei esse. Esse aqui é o meu 4º livro do ano, o que é triste, mas foi uma das minhas metas no início do ano, ler 4 livros esse ano, porque eu sou uma pessoa muito compreensiva comigo mesma e eu sabia que ia ser uma tarefa difícil. Se Deus quiser, eu leio pelo menos mais um além desse, talvez nas férias do final do ano, antes do ano virar, né? Mas enfim. Vocês devem estar cansados de mim, porque 90% desse vlog, 90% é muito forte, mas pelo menos uns 50% eu estive na cozinha, mas é porque é férias e eu gosto de ficar na cozinha, então, na verdade, férias é muito forte, porque é o último dia de férias. Aí eu tô refogando um feijão, e tô tentando ir descolando esses grãos de feijão, desse bloco maciço de feijão, sem desfazer os grãos de feijão, porque eu não gosto muito quando os grãos de feijão... Conte quantas vezes eu falei grão de feijão. Aí eu acabei de virar o bloco de grãos de feijão e vou tampar de novo pra ver se esquenta e vai derretendo sozinho. Essa parte do vídeo eu não sei se eu vou adicionar, porque estou num momento crítico da minha vida, nem as minhas amigas sabem o que tá acontecendo. Hoje, dia 27, lançaram mais uma chamada pro FMG de Medicina, eu estive acompanhando e eu fui chamada. Gente... Pensando, né? Eu acho que eu tô estudando há 5 meses no cursinho e fui chamada pra medicina. Só o que é insano. O que é insano. Eu tô, tipo, muito eufórica e muito feliz. O que eu tava explicando aqui e que por algum motivo acabou sendo cortado é que eu tinha 90% de certeza de que ia dar certo, só que eu tava passando por alguns processos burocráticos da UFMG e da entrada, matrícula, essas coisas, então assim, sempre bate aquele medo de dar errado, sabe? Aí eu não conseguia bater o martelo, tava todo mundo muito ansioso, e aí ao longo do vídeo as coisas vão se resolver, mas era majoritariamente por isso. É tenso, né? Vocês acham tenso esse processo? Eu acho extremamente tenso. E aí veremos, então provavelmente...
essa parte não será inclusa se eu não tiver passado. Eu não vou nem citar. Todo mundo vai fingir que não. Eu vou fingir que não aconteceu e veremos como vai ser ano que vem. O que é triste, porque chegamos muito longe. Eu cheguei muito longe. Eu, com a ajuda do meu Deus, somente. Um pouco triste considerar a possibilidade de não darem nada, mas eu não vou pensar nessa possibilidade porque eu tô muito triste. Gente, você tem noção? Você tem noção? Eu não tenho essa noção. Enfim. Aí, nenhuma das minhas amigas sabem. Então, Liz, Letícia, ninguém sabe. Mariana, não sabe. Todo o povo, né, meus amigos da minha escola antiga não sabem, então... Triste. E é por isso que eu faço comida. Eu acabei de fazer o melhor feijão da história dos feijões. Melhor. Nossa, vontade de bater. Nossa senhora. Vontade de ficar... Nossa, de devorar esse feijão. Nossa, eu devia ser uma chefe. Bem-vindos à sessão da noite do vlog. Eu nunca faço isso, gente, mas agora vocês vão ter que me aguentar. Enfim, agora tem um quarto só meu pra poder gravar, então a vida segue. Eu vou dar uma olhada em como tá a minha mochila do cursinho, porque o cursinho começa amanhã. E eu não mexo nessa mochila faz um tempinho. E eu preciso ver em qual módulo eu tô nas coisas. A gente vai conversar sobre meu pijama. Minha calça de leopardo. Não era pra eu estar falando sobre isso, mas eu pensei que fosse um tópico que poderia surgir. Enfim, vamos lá com essa mochila. Bom dia, cambada. Eu vou me arrumar brevemente pra ir pro cursinho. E logo depois disso eu vou fazer um speedrun das coisas que eu preciso fazer antes de eu ir pra lá, que é eu preciso fazer meus flashcards. E vou ver se eu faço algumas questões de algum módulo que eu escolher fazer. Porque, tipo assim, agora nessa readaptação eu não tô seguindo muito aquele meu cronograma inicial. Não estou seguindo mais. Falando sinceramente agora um pouquinho sobre como que vai ser essa minha semana de adaptação de volta, eu queria avisar só que essa primeira semana do cursinho, ela é uma semana de revisão. Graças a Jesus Cristo. Por inúmeros motivos, graças a Jesus Cristo, porque... Primeiro porque... é o tempo que a gente tem pra gente poder voltar ao ritmo. Assim, eu não sei vocês, eu não sei quem, né, meus colegas de classe, qual foi a porcentagem de pessoas que realmente conseguiam manter o mesmo... Porque eu acho que além de ser muito difícil de fazer, é uma coisa que vocês não devem... Tipo assim, eu pelo menos não tinha expectativa nenhuma de que eu ia conseguir ficar, tipo, no mesmo ritmo que eu tava antes. Até porque eu estava exausta. Então o objetivo não era isso, o objetivo era descansar. Então essa semana de revisão, ela vai servir também pra poder botar a gente de volta nos trilhos, né? Voltar com mais ou menos o mesmo ritmo de antes. E E aí, ao mesmo tempo, vai servir pra poder voltar com as matérias, né? Tipo assim, coisas que a gente não lembra, essas coisas assim. Então, eu vou ver quantos milhões de flashcards eu acumulei. Vamos nos assustar juntos. Porque eu realmente não faço a menor ideia. E aí, às vezes, eu vou ter um surtinho. São 9h21 da manhã agora. Eu vou sair daqui de casa mais ou menos umas 11 horas. Pra chegar lá no horário da aula. Eu passei pelo menos essa semana, acho que estudando na parte da manhã aqui em casa. Eu tô bem de leve mesmo, gente. Não vou me cobrar demais, eu tenho muita preguiça de estresse. Sentir estresse é um negócio que eu tento evitar no máximo. E aí, tipo, eu vou tendo consideração e amor a mim mesma. Lá vou eu, porque eu sou uma... Gente, eu tô rindo de mim mesma, porque na verdade, eu não sei o que esperar dessa minha semana. Essas partes, desses takes, desses vídeos, eles só vão ser inclusos caso eu tenha alguma notícia positiva no final das contas, né? Então esse vídeo vai dar uma demoradinha pra poder chegar. Mas é muito estranho, assim, ir pro cursinho com a mentalidade de estar em outro lugar, sabe? Tipo assim, como assim que essas podem ser as minhas últimas 2 semanas de curso? O que é insano? Vocês têm noção que isso é insano? E aí, tipo assim, eu tô aqui fechando minha mochilinha com as minhas apostilazinhas e meus módulozinhos e, tipo, minha cabeça tá em outro lugar. Teremos que ser fortes. A minha câmera tá caindo. Teremos que ser fortes. Esse é o look de hoje. E tô fechando minha mochila. Minha água já tá aqui. Meu fone tá aqui. Ainda não recuperei um fone headset ainda pra mim, gente. Vou recuperar. É top compras. Pra, tipo, agora. E aí é isso. Vou colocar minha maletinha na minha mochila, jogar ela por cima do ombro e ir. Até porque eu não tô acostumada onde eu pego o ônibus aqui, então iremos descobrir e eu não quero chegar atrasada. Então é isso. Beijos.
que eu não demorei pra achar o ponto, não. Foi fácil até. Tô aqui já. Yay, tô indo almoçar. Perceberam que esse vídeo é muito depois. Tem um pôster do Homem-Aranha na parte de trás do vídeo, tá em cima, logo em cima da minha cama, isso significa que eu vi o filme. Adorei o filme, por sinal. Vim avisar ótimas notícias. Yeah! Gente, na verdade, eu acho que nenhuma quantidade de grito, escândalo e, assim, comemoração vai fazer jus ao tanto que isso é importante pra mim e o quanto isso é, tipo, grande na minha cabeça. Na verdade, eu acho que é tão grande que eu não consegui assimilar essa informação até agora. Então escrevemos com palavras. Passei em medicina na UFMG. O que é insano! Eu posso falar um pouquinho mais pra vocês sobre o que eu já tenho de informação sobre esse processo, mas eu fui chamada, o que é insano, e hoje é sábado e minha aula começa na segunda. Sabe o que é mais engraçado? É que, tipo assim, eu estava no cursinho, tipo, ontem. Então, assim, eu tenho zero tempo de adaptação, minha cabeça está nas nuvens, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Como eu fui chamada recentemente e eu não tive conseguir resolver a parte burocrática das coisas até, tipo, ontem, eu acabei perdendo a primeira semana de aulas, mas isso não é um problema, gente. Nada agora é um problema. Eu literalmente não consigo reclamar de nada nesse período da minha vida. Eu tenho que pegar todos os materiais que eu perdi semana passada e eu tenho que começar a estudar já pra ontem, na verdade. O que é insano. Vocês têm noção disso? Enfim, e aí era sobre isso. Eu não sei se vocês ficam interessados sobre, tipo, quais matérias eu vou ter. É porque eu realmente não consigo responder nenhuma pergunta sobre o primeiro período, porque eu não cheguei nessa fase ainda. Eu não tenho as informações que vocês querem, provavelmente. O que eu sei são só as minhas matérias, os meus horários. Nem as salas de aula onde eu vou ter essas matérias eu não sei, porque assim, eu conheço o campus, mas eu não conheço nem o CAD1 e nem o ICB direito. Então, assim, vai ter que ser uma descoberta coletiva. E aí é isso. Mas eu queria avisar. Eu não sei se, tipo, eu vou colocar alguma coisa depois disso, mas era essa notícia que eu queria dar. Talvez eu mostre um pouquinho das minhas matérias mais pra frente, mas assim... Insano, insano.